E se o céu decidisse silenciar o teu nome, não com julgamento público, não com trombetas, nem com fogo descendo do alto, mas com um risco, um único risco, feito pela própria mão de Deus, sem aviso, sem defesa, apenas o silêncio de algo eterno sendo apagado. A Bíblia não grita, ela sussurra. E às vezes, o que ela escolhe não explicar, fala mais alto do que qualquer profecia. Primogênito de Judá, um nome que aparece e desaparece, rápido demais, assustador demais. O que ele fez? Porque Deus o eliminou, sem chance de arrependimento. E o mais inquietante, porque isso está registrado logo ali nos primeiros capítulos da história sagrada. Talvez porque o juízo não é um evento futuro. Às vezes, ele já começou, e muitos não percebem. Hoje, vamos entrar nesse silêncio, descer até Gênesis 38 e buscar, nas entrelinhas, a sombra de um julgamento que poucos ousam encarar. Essa não é apenas a história de é um espelho que reflete o tipo de justiça que ninguém quer pregar, mas que ainda pulsa nas Escrituras. Se isso ressoa com você, se essas histórias despertam algo em seu espírito, então inscreva-se agora no Teologia da Fé. Ative o sininho, porque aqui a palavra é contada como ela é, viva, intensa e cheia de temor. O nome dele era primogênito de Judá, filho da linhagem que daria origem ao Messias. Mas sua história termina quase no mesmo instante em que começa. Em Gênesis 38:7 está escrito: primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Nenhuma explicação, nenhum alerta, apenas a sentença, uma linha, um fim, um nome que não ecoou. Na Bíblia, quando Deus se cala, é porque quer que a gente escute mais fundo. A ausência de detalhes não é descaso, é convite ao temor. O que fez, não sabemos, mas sabemos o que Deus fez. E isso basta para estremecer a alma. Deus viu e Deus julgou, sem intercessor, sem demora, sem segunda chance. Foi o primeiro homem na Escritura a ser morto diretamente por Deus. E talvez o único cuja maldade nem foi registrada, porque para Deus o que importava já estava claro. Seu nome não ficou para a genealogia, não recebeu legado, não deixou descendência. Ele foi o que deveria ser continuidade, mas se tornou corte. O nome de não ecoa, porque Deus não quis que ecoasse. E o que a Bíblia cala, ela pode estar gritando ao coração atento, principalmente àqueles que acham que sempre haverá tempo para mudar. Não teve Moisés, não teve Elias, não teve ninguém que erguesse a voz por ele diante de Deus. Não houve altar, não houve sacrifício, não houve tempo. Deus não mandou anjo, não deu sinal, não pronunciou palavra alguma, apenas olhou, viu e agiu. Não foi punição, foi corte. Rápido, definitivo, irreversível. O primeiro julgamento direto, pessoal, silencioso, sem mediação humana, sem misericórdia anunciada. E é aí que o temor se instala, porque entendemos que Deus não depende do tempo e nem da permissão dos homens para exercer sua justiça. Não é o sacerdote que inicia o juízo, é o próprio Deus. Quando decide, como decide, no tempo que ele quiser. Representa o que acontece quando o juízo não é adiado, quando o pecado encontra o limite da longanimidade divina, e não há mais voz, nem clamor, nem chance. A Bíblia mostra muitos que caíram, mas se levantaram. Não, porque para alguns o juízo vem, e vem sozinho, sem pregação, sem advertência, sem chance de voltar atrás. Esse é o tipo de juízo que não vem com trovões, mas com silêncio. O silêncio de um Deus que já decidiu, e o que ele decide, ninguém desfaz.
Na cultura de Israel, ser o primogênito era mais do que nascer primeiro. Era carregar o futuro, era ser a continuação da promessa. Era o primogênito de Judá. Judá, o mesmo de onde viria o leão, a tribo real, a linhagem do Messias. O peso era grande, mas não suportou, não por fraqueza, mas por corrupção. A Bíblia não revela o que ele fez, mas revela o que Deus fez, e isso diz tudo. Deveria herdar, mas foi deserdado. Deveria transmitir a bênção, mas recebeu o juízo. Não houve descendência, não houve continuidade. A linha foi interrompida, não porque faltou mulher, mas porque faltou propósito. Deus decidiu cortar o canal e levantar outro onde ninguém esperava. Foi Tamar, a viúva de que, rejeitada e esquecida, se tornou instrumento. Por meio dela nasceu Perez, e de Perez veio a linhagem de Davi, e de Davi, Jesus. O primogênito falhou, mas Deus não falha. Foi apagado, mas a promessa continuou. Quando a responsabilidade se transforma em rebelião, o legado se converte em sentença. Mas quando o homem falha, Deus encontra caminhos. Poderia ter sido um elo de salvação, mas se tornou um lembrete de que, diante de Deus, posição não garante permanência. Na eternidade não há placas, não há troféus, não há estátuas, há apenas um livro, o livro da vida. Ali não estão os famosos, nem os bem-sucedidos, estão os fiéis, os que foram achados em Cristo. A Bíblia é clara. O que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Esse é o peso. Esse é o critério. Não apenas morreu, ele foi silenciado. Sumiu da narrativa como um nome que Deus escolheu não lembrar. Nenhum profeta chorou por ele. Nenhum salmo o mencionou. Nenhuma genealogia o exaltou. É como se o próprio céu o tivesse esquecido. E isso é mais terrível que a morte, porque o corpo pode morrer. Mas se o nome permanece no livro, há esperança. Se o nome é apagado, não sobra nada. Serve como alerta, não para sabermos o que ele fez, mas para refletirmos quem estamos sendo, o que Deus espera de nós. Não é perfeição, é fidelidade, é temor, é arrependimento. O livro da vida não é um registro religioso, é o memorial dos que andam com Deus. E a pergunta que ecoa não é sobre é sobre nós. Se hoje o livro fosse aberto, o seu nome estaria lá? Talvez o que mais assuste não seja o fato de ter morrido, mas o silêncio. Não há profecia, não há denúncia, não há sentença pública. Deus viu e calou. Apenas agiu. Gênesis é um livro de começos, de pactos, de promessas, mas também de quebras, de cortes, de silêncios. E o silêncio fala de um Deus que não precisa justificar o juízo, de um Criador que não precisa prestar contas à criação. A ausência de explicação não é injustiça, é soberania. Morreu e ninguém chorou por ele. Não há lamento nem memória, somente o vazio de uma história interrompida. E esse vazio incomoda, porque nos força a olhar para dentro, a perceber que Deus não negocia com o pecado e que a justiça divina pode acontecer mesmo quando ninguém vê. Às vezes, o maior julgamento não vem com palavras, vem com ausência de sentido, de voz, de retorno. Quando Deus não explica, Ele ensina. Quando não fala, Ele pesa. E quando silencia, é porque a resposta está na consciência de quem ouve. O silêncio de Gênesis não é o fim da história, é o início da reflexão. E talvez seja isso que Deus ainda espera de nós. Silêncio, para que enfim possamos escutar. Nem todo nome que está escrito será lido no juízo final, e nem todo silêncio significa paz. A história de não é apenas sobre juízo, é sobre ausência, sobre o que acontece quando Deus apaga e não explica.
mas também é um espelho sombrio que nos força a perguntar: o que tem valor diante de Deus não é posição, não é título, não é aparência, é aliança. O livro da vida não é um registro religioso, não é uma lista de membros, é um memorial sagrado, de nomes que caminham com Deus em espírito e verdade. Ele foi o primogênito, mas não foi fiel. Teve lugar, mas perdeu o coração. Hoje, o seu nome pode estar lá, escrito, vivo, guardado. Mas a pergunta que ecoa de Gênesis ainda é a mais importante. Será que ele vai permanecer? Porque não basta entrar, é preciso permanecer. Não basta ter sido escrito, é preciso ser lembrado. Quando o livro for aberto, diante do trono. E que, ao final de tudo, quando a eternidade for chamada em voz alta, o nosso nome ainda esteja ali, gravado não apenas no céu, mas no coração de Deus.